Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Aqui estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Este farol que ilumina as nossas vidas, quando da presença dele em nossos lares, com a prática do estudo do Evangelho no lar, os Espíritos amigos vêm ao nosso socorro, nos prestando assistência, iluminando nossas vidas, as pessoas que moram conosco, trazendo refrigério da presença de Jesus. Que Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de dores profundas, com muitas informações, cada vez mais, dessa pandemia que vem nos assustando. O que eu diria para vocês? Vamos ter fé, confiar em Deus, em Jesus, na companhia dos bons espíritos, que eles nos amparem, que eles nos serenem o coração, que eles nos confortem e nos dê a esperança de um amanhã melhor. Vamos fazer nossa prece. Senhor Deus, querido Jesus, queridos amigos espirituais, pedimos vossas permissões para mais uma vez estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Venham ao nosso socorro, venham ao nosso concurso, trazendo a bênção de vossa proteção, de vossas companhias. Ilumina nossas vidas, nossos lares, nossos familiares. Ampara em especial, Senhor Jesus, as famílias que sofrem as dores ocasionadas por este vírus que vem ceifando tantos irmãos, tantos amigos, tantos familiares nossos. Tende compaixão e piedade de nós e nos ajuda a continuar a caminhada, contando com tua presença amiga, hoje e sempre. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, vamos então fazer a leitura da mensagem que eu reservei, que está de acordo com o tema que nós vamos começar a estudar. Essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, que é a seguinte: vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Disse Jesus, e João nos traz no capítulo 3, versículo 7. E Emmanuel, fazendo a tradução dessa mensagem, nos diz o seguinte: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja para a condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é o celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo,
conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocam um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Que tradução primorosa do tema que nós vamos tratar, que vamos passar algumas semanas discutindo ele, que é reencarnação. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que iniciamos a partir de hoje, nós vamos tratar o tema principal deste capítulo, que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novamente. E que dentro desse contexto traz o tema reencarnação, evidentemente, porque o nascer novamente, dentro do conceito das concepções do Espiritismo, é a reencarnação. E que vamos tratar em outro momento a ressurreição de Jesus e, consequentemente, a reencarnação, com todos os conhecimentos daquilo que nós já viemos estudando há alguns tempos ou em vidas sucessivas. Estudar o Evangelho de Jesus é se iluminar com a presença amiga do Mestre. É viver a premissa principal do Evangelho. Estudar só não é suficiente. Nós temos que trazer esse Evangelho para dentro dos nossos corações e fazer com que do nosso coração saia em ações, em atitudes, em gestos. E estudar a reencarnação é compreender que estamos em processo continuado de transformação e que por esta vez estamos aqui para ajustar alguns compromissos do passado. Mas vamos ao estudo do que traz esse Evangelho para a gente e depois vamos conversar um pouco mais. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu preciso já comentar esse pequeno trecho do Evangelho. A resposta de Simão Pedro para Jesus é uma demonstração pura de confiança no Mestre e em tudo que ele representava para Simão Pedro e para todos os apóstolos que o acompanhavam. Está nessa caminhada tribulada que foi na época dos primeiros cristãos, os seguidores de Jesus. Os 12 discípulos tiveram que se autodesafiar para superar todas as dificuldades que teriam que enfrentar. E não dava para suportar essa caminhada sem ter a certeza do amparo que Jesus representava para as suas vidas. Então Simão, quando afirma: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele dizia: tu és o Deus vivo aqui na terra, tu és o enviado por Deus para a remissão dos nossos pecados, para a purificação de nossos espíritos, para nos assistir, para nos orientar, para ser o farol que guia a nossa caminhada. E reconhecidamente, Jesus era a presença viva do Pai e ainda é entre nós, porque ele não morreu, ele permanece vivo conosco. Vamos continuar. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia. E ficou inquieto, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros:
é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Herodes, evidentemente, estava indignado com a presença de Jesus, porque Jesus fazia grandes maravilhas. Jesus já curava as pessoas, Jesus já trazia a sua presença moral, contundente, firme, trazendo, acima de tudo, a demonstração pura, verdadeira do seu evangelho, que era a sua conduta, o seu caráter inquestionável, forte, inconfundível, mas acima de tudo, todo amor, todo paixão, toda piedade. E Jesus passou pelo processo de transfiguração, que nós vamos conversar já. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falara. Vamos primeiro falar sobre a questão da transfiguração. Jesus, num dado momento, convidou Mateus, Marcos e Lucas para subir ao Monte Tabor. E enquanto Jesus rezava, ele se transfigurou, ou seja, ele se moveu por uma imensa luz. E essa luz, diante dele surgiram Moisés e Elias, João Batista, no caso, a reencarnação de Elias. E essa transfiguração ficou muito comentada justamente porque ele todo se iluminou. E ele, Jesus, o governador espiritual da Terra, sabia manipular de todos os fluidos, de toda a matéria existente no orbe terrestre, para que a sua luz se transfigurasse, se mostrasse. Jesus, vamos convir, ele é mais do que um sol que brilha sobre nós. Então, o que acontece, né? Essa questão do Herodes tem a ver muito com o incômodo, porque Herodes, ele só se preocupava com os valores materiais. E surgindo alguém que fazia tantas maravilhas, que fazia os ditos milagres, né? Ressurreição, doentes que voltaram a ficar bom, o cego que voltou a enxergar, né? O leproso que ficou curado da lepra, a mulher que sangrava que deixou de sangrar, enfim, tudo isso, além de multiplicação de pão, enfim, muitas coisas, muitas maravilhas que Jesus fez. E é claro que ele fazia porque ele tinha conhecimento de tudo que existe no orbe terrestre como matéria e era capaz de criar através da sua força fluídica, energética, magnética. Jesus era tudo luz. Enfim, com isso, Jesus comenta realmente que estava pronto para o que via acontecer, porque do mesmo jeito que fizeram a Elias, João Batista no caso, a reencarnação de Elias, o que fizeram, né, no caso, a degolou João Batista, Jesus ia passar por todos esses sofrimentos. Ele sabia que no final de sua história, né, contando especificamente da matéria, ele iria desencarnar. Mas Jesus veio aqui dar uma inconfundível comprovação de que a vida é sucessiva e que a reencarnação existe. E a gente vai continuar esse tema na próxima semana, porque esse tema vai nos trazer grandes reflexões. Meus irmãos, é inquestionável, é necessário nascer de novo para saber o verdadeiro valor de Jesus. E aqui estamos para isso nessa encarnação. Vamos fazer o nosso encerramento com a nossa prece. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por tua presença amiga. Ilumina a mim, a todos que estão nesse momento nos vendo, assistindo esse vídeo. Que a tua graça maior entre na casa de cada irmão e sejamos todos abençoados com a tua luz, a luz do teu amor, da tua paz, da saúde e da harmonia. Sê conosco, Senhor Jesus, assim seja. Fiquemos todos com Jesus, na certeza de sua companhia amiga, na certeza de sua proteção e do seu amor, que é tudo que nós necessitamos nesse momento. Muita paz, meus irmãos.